Milhares não são mundo. Tem meia dúzia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã na Capela do Senhor São de Cristo dos Milagres, também na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício, do esforço e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Neste dia 23 de março, nós vamos rezar o Salmo, o Cântico de Tobias, capítulo 13, versículo 2 a 8. Este cântico lembra-nos que Deus castiga e salva. Neste tempo da Quaresma, o salmista, neste cântico, lembra-nos desta dupla realidade, de Deus que está perto, que está próximo, que está atento, que olha para nós, castiga, mas que sobretudo salva-nos. E diz assim este cântico: Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos, porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente, de vossa mão nada pode escapar. Vós que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra para narrar da sua glória entre os povos e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Castigou-nos por nossos pecados. Seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que ele para nós fez. Dai-lhe graças com todo o respeito. Vossas obras celebrem a Deus, exaltem o Rei sempre eterno. Nesta terra do meu cativeiro haverei de honrá-lo e louvá-lo, pois mostrou o seu grande poder, a sua glória à nação pecadora. Convertei-vos, enfim, pecadores, diante dele vivei na justiça. E sabei que, se ele vos ama, também vos dará o seu perdão. Eu desejo que, de toda a minha alma, alegrar-me em Deus, Rei dos céus. Bendizei o Senhor, seus eleitos, fazei festa e alegres louvai-o. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. As vossas obras celebrem a Deus e exaltem o Rei sempre eterno. A leitura breve é tirada do livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10 a 11. E diz assim: Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Aos que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém. Palavra do Senhor. Neste livro de Zacarias, anuncia para o futuro
aquilo que irá acontecer ao Filho bem amado de Deus, Jesus Cristo. E é esse Deus que nós continuamos a contemplar na sua cruz, no seu amor por nós, na sua salvação, no seu caminho de salvação. Nós hoje celebramos na igreja um santo chamado São Turíbio de Montgrevejo. Montgrevejo é o nome de uma família de Maiorca. Como sabemos, Espanha tem a Palma de Maiorca, são ilhas no Mediterrâneo, em frente a Barcelona. Palma de Maiorca, e são um pequeno conjunto de ilhas. E portanto São Turíbio era de Maiorca e nasceu em 1538. Era um especialista em direito canónico, e a sua fama espalhou-se por toda a Espanha, sobretudo neste tempo em que a Espanha tinha aquele domínio na América Latina. E portanto ele, como homem, como um jurista, um homem de saber de leis, de regras, e um homem de fé, foi nomeado bispo, ainda leigo, não era padre nem bispo, foi nomeado bispo da cidade de Los Reis, que hoje se tornou Lima, a capital do Peru. E quando foi nomeado, sentiu-se como enviado para o fim do mundo. E portanto ainda era leigo, era um professor na cidade de Salamanca, que, como sabemos, é das mais antigas da Europa, ao lado da Sorbonne em Paris e da Universidade de Coimbra, em Coimbra, Portugal. Portanto, são as três grandes universidades mais antigas. E ele era professor em Salamanca. E Turíbio não estava muito satisfeito com a sua partida para a cidade de Los Reis, depois mais tarde Lima, porque imaginava a situação que ia encontrar. O Peru estava sob o domínio de Espanha há cerca de 50 anos, mas quem ia comandar não era tanto o vice-rei, enviado pela corte, mas os descendentes dos conquistadores. A primeira geração começou a ter filhos, e esses descendentes é que dominavam sem piedade, dominavam o povo, começaram a criar regras e a ter um desprezo pelo seu povo, sentiam-se mais importantes por serem descendentes de europeus. E foi para esse mundo terrível que ele foi enviado. E é bom que nós saibamos a história, porque hoje há todo um deturpar da história e sobretudo de focar o mal, naquilo que se fez de mal. E muitas vezes a primeira geração foi de uma simpatia muito grande, mesmo no território dos portugueses, Brasil, etc. Mas os seus descendentes começaram a ter grande necessidade de ser ásperos, cruéis, com todos aqueles que chegavam, como com aqueles que já lá estavam. E portanto foi para aqui que Turíbio foi enviado. E Turíbio começou a anunciar o Evangelho, a dizer: Cristo é a verdade, não é costume. Cristo é a verdade, não é costume. Com tais premissas, iniciou 25 anos de episcopado, e a sua obra Grande Reformador contribuiria com a primeira e verdadeira organização da Igreja no Peru. O bispo decidiu começar pelos sacerdotes. Teve uma ação tremenda, correu o Peru todo, e, por exemplo, foi ele que administrou o crisma de 3 grandes santos do futuro: São Martinho de Porres, São Francisco Solano e Santa Rosa de Lima, que são 3 santos
que nós celebramos na igreja e que o crisma foi administrado por este bispo São Turíbio, que teve que enfrentar o poder de muita gente que servia da religião para impor aquilo que tinham na sua cabeça. E este lema, Cristo é verdade, não é costume, é um lema que nós podemos adotar perfeitamente. Nós vivemos hoje num tempo, eu tenho falado um pouco do pensamento único. O pensamento único é uma tentativa de que todos pensem a mesma coisa. E há estratégias. Quem dominar os meios de comunicação tem o poder. Nós sabemos que os meios de comunicação social são um poder. E quem dominar, e houve correntes filosóficas, correntes políticas, correntes ideológicas, tentaram dominar tudo e pôr toda a gente a pensar do mesmo. E ai de quem se atreva a sair fora daquela linha. E estamos a viver tempos muito conturbados nesta perspectiva. Ontem vi um vídeo de um jovem que eu aprecio, com 20 anos, que vive em Lisboa, chamado Gonçalo Sousa, que foi para a rua, foi em frente à Praça dos Touros, entrevistar pessoas sobre a possibilidade de terem amigos de outro partido. Se aceitavam ter amigos de outro partido. E não é espanto, não é novidade. Os jovens de 20 anos não aceitam, recusavam a amizade, afastar-se-iam de outros amigos que tivessem outra ideia ideológica. Eram os mais velhos, com mais de 40 anos, que diziam: eu nunca perguntei aos meus amigos qual é o seu partido. Isto diz-nos do trabalho que tem sido feito nas universidades, através dos meios de comunicação social, tem criado os nossos jovens que têm tudo, super mimados, intolerantes, ao ponto de dizer que não eram amigos de pessoas que pensam de modo diferente. Isto é o pensamento único. Isto é o que se tem feito, o que se tem operado. E nós temos que ser fortes. Não há cristão que possa impor a sua maneira de pensar. A liberdade de pensamento, a liberdade de estar no mundo, a liberdade de refletir, não nos podemos deixar levar por nesta perspectiva. É com tristeza que nós vemos, já muitas vezes nas discussões normais, as pessoas terminarem assim: o meu grupo, aqueles que pertencem ao meu partido, ao meu grupo, pensam assim, eu também penso assim, ponto final. A verdade é esta, é aquela como... Isto é o pensamento único, tremendamente perigoso, tremendamente gerador atrofiador, gerador de conflitos. Estamos num tempo complicado, muito complicado. A maior parte das pessoas não se apercebe do que estão a querer fazer neste domínio, de tirar a palavra, de excluir tudo aquele que pensa diferente. Tem que se pensar da mesma forma. E São Turíbio de Mogrovejo, ao ser enviado para Lima e ao enfrentar o pensamento único daqueles que dominavam, é um sinal de como a Igreja tem que se comportar, como nós cristãos temos que nos comportar. Dizia também São Turíbio: amar os homens a nós confiados como se ama a Cristo, como Cristo nos amou. Isto é o princípio, mas sobretudo o seu lema, Cristo é a verdade, não é um costume, não é pela maioria fazer assim ou desta ou daquela maneira que está certo. Cristo é a verdade, a busca da verdade. E este lema é entusiasmador dá-nos força. Também nós não estamos a viver muito essa perspectiva, só em pequenos pontos, mas em Espanha está-se a viver um fenómeno de guerra das mulheres contra os homens, incitado por política
E está uma coisa angustiante, que Portugal está a ensaiar, uma coisa que nunca sentimos, mas em Espanha é um drama neste momento. E apareceu um vídeo de um rapaz a mostrar uma rapariga a contar um drama que teve com o homem. Entrou dentro de um táxi, o taxista pediu autorização para ir comprar uma pizza e começou a pedir a pizza. E a forma como o taxista pediu a pizza, a forma como ele falava a pedir a pizza, a rapariga interpretou com toda a maldade e foi entrevistada pelos jornais, e aquele pobre de homem taxista que estava a pedir uma pizza, e ela a interpretar na sua cabeça, a ver maldade na forma como o homem pedia a pizza. A ideologia mata, a ideologia afasta-nos da verdade. Nós estamos num momento terrível atual, em que somos levados a pensar o que a um determinado grupo a que nós aderimos e pensamos que é o nosso grupo, a pensar como aquele grupo pensa. Que São Turíbio de Montrevejo nos ilumine e nos afaste deste perigo do pensamento único, todos pensarem da mesma maneira. Isso traz pobreza de espírito, traz conflitos, traz desuniões, traz acusações dentro das próprias famílias, filhos que acusarão os pais, porque não pensam daquela determinada maneira, sendo doideira, às vezes completamente doideiras. Portanto, que Deus nos afaste deste perigo. São Leão Magno, Papa do século V, diz-nos: a cruz de Cristo é fonte de todas as bênçãos. E olhamos para a cruz de Cristo, que a nossa inteligência, iluminada pelo Espírito da verdade, acolha com o coração puro e liberto a glória da cruz que se irradia para o céu e a terra. Olhamos para a cruz de Cristo, o sentido da libertação que Deus, ao enviar o seu Filho, projetou para nos libertar, para nos dar a liberdade plena, através do sangue do seu Filho. Que a cruz de Cristo nos ilumina, que a cruz de Cristo dê sentido à nossa vida e nos faça olhar para a vida da perspectiva de Deus, e com São Turíbio dizer: Cristo é a verdade, não é um costume. Este lema que nos ilumine a nossa vida e a nossa forma de estar no mundo. Coloquemos diante de Deus as nossas preces. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertence eternamente, Senhora nossa. Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Oremos.
Concedei-nos, ó Deus, preservar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, que o Senhor nos anime a olhar para a cruz de Cristo e a dizer como o Bispo de Lima, no Peru: Cristo é a verdade, não é costume. A todos um santo dia. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores. Ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu manda anjo dizer que fujais da fúria